Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos de volta ao canal. Preparados para mais uma aventura? Mas antes de começarmos, quero te pedir aquela força. Deixe o seu like, confirme a sua inscrição e ative o sininho para receber a notificação sempre que houver um vídeo novo. Neste vídeo, quero te contar um pouco sobre o Codex Gigas, qual a sua história e as lendas que rondam, pois atualmente este seria o maior e mais misterioso manuscrito medieval do mundo. Então fique comigo até o final desse vídeo e descubra os segredos e as lendas que o envolvem. O Codex Gigas significa livro gigante em latim, é também conhecido como a Bíblia do Diabo, um manuscrito medieval que data do início do século XIII, com seus impressionantes 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e incríveis 22 centímetros de espessura. Ele possui a capa de madeira revestida de couro e decoradas com metal. Ele pesa cerca de 75 quilos e contém 310 folhas de pergaminho feitas de pele de vitelo. De tão grande, precisa de 2 homens para carregá-lo. O códice foi escrito em latim, em um mosteiro beneditino na Boêmia, atual República Tcheca. Ele é considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. Este gigante livro contém uma mistura única de textos, ilustrações e lendas. Mas o que há de tão especial nesse livro além do seu tamanho? Bem, o Codex Gigas não é apenas uma bíblia ou um manuscrito, mas uma enciclopédia que reúne diversos textos de diferentes áreas do conhecimento, como história, geografia, medicina, astronomia, cosmologia, direito, teologia e magia. O Codex Gigas é o único manuscrito medieval que contém Crônica Boemorum, uma crônica sobre uma história dos povos boêmios escrita por Cosmos de Praga, no século XII. O texto é considerado uma das primeiras fontes de estudo da história e da cultura da região. O Codex Gigas também possui um texto sobre exorcismo, chamado Tractus de Penitentia, que descreve os rituais e as orações para expulsar os demônios das pessoas possuídas. Esse texto refere-se a João de Crisóstomo, um padre e teólogo do século IV, que foi canonizado santo, mas não há indícios de que realmente ele escreveu algo sobre o tema. O Codex Gigas é uma obra de arte, com belas ilustrações, letras ornamentadas e cores vibrantes, além de ser inestimável sobre o seu valor histórico, cultural e religioso. Uma das lendas mais intrigantes que cercam o Codex Gigas é a história do seu nascimento. Segundo a lenda, o códice foi criado por um monge beneditino que havia quebrado os votos e foi condenado à morte emparedado, o que era comum à época caso não respeitasse o juramento. E para se salvar, ele prometeu escrever um livro que contivesse todo o conhecimento humano em uma única noite. Mas percebendo que não conseguiria cumprir a tarefa, ele invocou o diabo e pediu a sua ajuda. Em troca, ele teria que dedicar o livro ao príncipe das trevas e desenhou uma imagem no códice. Assim, o monge salvou a sua vida, mas vendeu a sua alma ao diabo. Bem interessante, não é mesmo? Mas será que o Codex Gigas foi mesmo escrito por uma única pessoa em uma única noite? Será que o diabo realmente ajudou o monge a criar essa obra monumental? Ou será apenas uma história para dar mais mistério a todo esse contexto? As páginas do Codex Gigas possuem ilustrações que impressionam, com retratos de santos e demônios, até desenhos de cenas do cotidiano medieval. As imagens são uma janela para o passado, mostrando a estética artística da época e também a visão das crenças e mitos. E o que mais chama atenção no Codex Gigas é a imagem assustadora que ocupa uma página inteira, a suposta figura do diabo. Ela aparece em um fundo vermelho, com chifres, garras, olhos amarelos, língua bifurcada e asas de morcego. Está cercado por símbolos e inscrições misteriosos que nunca foi possível traduzir e que alguns acreditam ser fórmulas mágicas ou invocações demoníacas. Essa imagem é a razão pela qual o Codex Gigas ficou conhecido como a Bíblia do Diabo. Podemos ver que o Codex Gigas não é apenas um livro, mas também uma testemunha da história. Ao longo dos séculos, ele passou por diversas mãos e lugares, sofrendo danos, perdas e roubos. Ele foi penhorado, comprado, doado, saqueado e emprestado. Ele pertenceu a monges, reis, imperadores e generais. Vou, de uma forma resumida, apontar alguns dos principais acontecimentos que marcaram a trajetória do livro.
Em 1295, o livro foi comprado pelo mosteiro de Brevinov, depois de ter sido penhorado pelos monges aos cistercienses de Sedlec, por causa de dificuldades financeiras. Em 1477, o livro foi transferido para a biblioteca de um mosteiro em Brumov, onde ficou até 1593. Em 1594, o livro foi levado para Praga para fazer parte da coleção do imperador Rodolfo II, um grande admirador da arte e da ciência. Em 1648, no final da Guerra dos 30 Anos, o livro foi saqueado pelo exército sueco, que invadiu o castelo de Praga. O rei sueco Gustavo II levou o códice para Estocolmo, onde ele permanece até hoje. Em 1697, o incêndio na Biblioteca Real Sueca danificou o livro, queimando algumas páginas e danificando outras. O Codex Gigas foi exposto pela primeira vez fora da Suécia em 2007, quando ele foi emprestado para uma exposição em Praga. Em 2015, ele foi emprestado novamente para uma exposição aqui no Brasil, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Essas foram as únicas vezes que o livro saiu da Suécia, desde o século XVII, quando retornou para casa. Hoje, o Codex Gigas está preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, onde pode ser consultado online por qualquer pessoa interessada em conhecer essa obra. O Codex Gigas é um patrimônio da humanidade, sendo uma obra-prima de arte e da ciência, que nos revela conhecimento, a fé, a imaginação dos homens que o criaram, protegeram e conservaram. E existe quem acredite que ele tem poderes sobrenaturais ou maldições, e outros que ele é uma fonte de sabedoria e inspiração. Certos estudos sobre o Codex Gigas sugerem algo intrigante: a possibilidade de várias pessoas terem contribuído para a sua criação, ao invés de apenas uma. Mas, em contrapartida, outros pesquisadores argumentam que a caligrafia alterada que consta no Codex pode ser resultado do tempo, do material utilizado ou da idade do autor ao escrever. Os especialistas investigaram a forma das letras, o processo de fabricação do livro e até mesmo a consistência e cores da tinta para identificar diferenças na escrita dos autores. Mesmo sem chegar a um consenso se foi um autor ou vários, estimam que essa obra gigantesca tenha levado entre 25 a 30 anos para ser concluída, entre 1204 e 1230. Além disso, a apresentação do diabo pode ter um significado mais simbólico do que uma homenagem literal, contrariando a figura de Deus na página seguinte. Isso sugere que o Codex Gigas pode refletir a visão dualista do mundo medieval, abordando o conflito entre o bem e o mal, o céu e o inferno, luz e as trevas. O Codex Gigas é realmente fascinante. A sua complexidade, as lendas e ilustrações enigmáticas continuam a despertar a curiosidade. Este livro gigante desafia e encanta, oferecendo uma visão valiosa do conhecimento medieval. Ao explorarmos suas páginas, descobrimos que muitas vezes as maiorias dos mistérios estão nos detalhes mais extraordinários. E você, o que pensa sobre o Codex Gigas? Gostaria de ver esse livro de perto? Acredita na história do monge e do diabo? Compartilhe sua opinião nos comentários e marque seus amigos para assistirem. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agradeço a atenção e até a próxima aventura!